O mesmo Deus que antes para os hebreus se revelou em terror no Monte Sinai, agora nos recebe em Sião, por meio de Cristo Jesus. A graça mudou o nosso acesso, mas nunca e de forma alguma mudou o caráter do Deus vivo. Vivemos em uma época que tudo precisa parecer seguro e confortável. Se um filme ou série apresenta um personagem poderoso, logo tenta humanizar esse personagem. O Thanos só é mal porque o Thanos quer que o universo viva. O Coringa é mal porque o Coringa sofreu esses tipos de perseguições. Ele não é mal porque ele nasceu mal. Ele humaniza o personagem para que ele pareça alguém acessível. Em muitas histórias modernas, o rei deixa de ser rei para ser apenas um cara comum. Isso acontece até da maneira como enxergamos Deus muitas vezes. Achamos que Deus é um Papai Noel bonzinho, que está aqui para fazer o que a gente pedir. Mas a gente esquece quem de fato Deus é. As pessoas, nós gostamos de um Deus que ama, mas não do Deus Santo. Gostamos do Deus que abraça, que acolhe todos, que acolhe o pantas no grego, mas não o Deus que julga as pessoas. Gostam da graça de Deus e de fato é maravilhosa, mas esquecem que Deus é rei, esquecem da sua majestade. Entretanto, a Bíblia nunca apresenta um Deus dividido. Um Deus do Antigo Testamento mau e o Deus do Novo Testamento bom. Muitos ateus tentam fazer isso, mas está completamente errado. A Bíblia aponta para uma única história e perfeita história de redenção. Aponta só para um Deus que não muda o seu caráter. Depois de estudarmos Romanos por tantos meses, vimos que Deus julga pecadores exclusivamente pela obra de Cristo. Mas uma pergunta permanece no ar depois de todo esse estudo de Romanos que passamos. Será que essa graça tornou Deus menos santo? Hebreus responde com um sonoro não. E é hoje, nesse texto de Hebreus, que vamos fazer a nossa exposição. Eu peço que vocês abram sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, e vamos ler do verso 18 até o verso 29. Leremos o texto bíblico. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso. Perdão. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivos, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos arolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que recusaram a ouvir a quem divinamente os advertia na terra não escaparão, muito menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo
consumidor. O autor dos Hebreus, dando um breve contexto antes de entrarmos na exposição, aqui a gente não sabe quem é o autor de Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, não acredito que seja Paulo. Mas o autor escreve para cristãos judeus, os judeus messiânicos de hoje em dia, que estavam pensando em abandonar a Cristo e voltar ao sistema judaico. Ele então faz a comparação entre dois montes, o Sinai e Sião. Não são apenas dois lugares, são duas alianças feitas, duas formas de acesso, mas somente um único Deus. Do verso 18 até o verso 21 aqui no texto, nós temos como o Sinai revela a santidade de Deus. Para quem não se lembra do Sinai, lá em Êxodo, quando os hebreus chegam ao Sinai, Êxodo 19, se eu não me engano, o monte estava pegando fogo. Mais à frente, Êxodo 32, quando Moisés sobe para pegar as tábuas da lei, aí eles estão fazendo lá o seu altar, o seu bezerro de ouro, e cai em idolatria, e Deus quer exterminar a todos. E ele faz. O autor aqui mostra que o Sinai revela justamente a santidade de Deus depois de todos esses acontecimentos. Vamos ler aqui. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Isso aqui é Êxodo puro. O monte tremia, havia fumaça, relâmpago, trovões, fogo, uma trombeta, uma presença manifesta de Deus tão grande, mas tão grande, sobrenatural, que os animais não podiam tocar no monte se não eram mortos. Por que isso estava acontecendo? Era porque Deus odiava o povo? Não, era porque Deus é infinitamente santo e aquilo que é impuro não pode tocar na santidade de Deus, se não é aspergido, se não é purificado. Êxodo 19, 12. Marcaras em redor, limites ao povo, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. O Sinai ensinava uma verdade. O pecado separa o homem de Deus. O pecado traça uma linha, dizendo: Deus está ali, vocês estão aqui. Romanos explicou isso muito bem, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Sinai é o retrato visível dessa realidade que Paulo escreveu para a igreja romana, para a igreja de Roma. Não existe aproximação casual diante da santidade de Deus. Não é algo casual que a gente vai de vez em quando para terra. Não. Não existe esse tipo de aproximação. E nossa geração perdeu esse temor. Transformamos o culto cristão, o culto no dia do Senhor, em entretenimento. Transformamos Deus em um conselheiro coach motivacional. Mas Hebreus começa lembrando: antes de Deus ser nosso Pai, Ele continua sendo o Senhor do Universo. Você vai chegar para Deus quando for julgado por Ele. Mas papai não, que eu sou rei. Deus é rei do universo. Do verso 22, continuando o texto, até o verso 24, o autor mostra o contraponto, que Sião revela a graça de Cristo. Por que o autor dos Hebreus faz isso? Da carta aos Hebreus faz isso? Simplesmente porque Sinai era uma aliança, a antiga aliança, mas ele agora mostra a aproximação que temos com Deus. E como isso acontece? Faremos do verso 22 até o verso 24. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, a Igreja dos Primogênitos, arolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel.
aqui acontece uma mudança gigantesca. Nós não chegamos ao Sinai, ao Monte Sinai. Chegamos ao Monte Sião, ou a Jerusalém Celestial, mas mas perceba algo. O texto não diz que Deus mudou, que teve uma mudança, Deus era assim no Antigo Testamento, agora ele está mais gracioso. Não. Agora existe um mediador. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. No Sinai havia medo, em Sião existe comunhão. Mas essa comunhão só existe porque Cristo derramou o seu sangue. Não foi um perdão barato, não. Custou a vida do Filho de Deus. O sangue de Abel clamava por justiça, lá em Gênesis. E disse Deus que fizeste a voz do sangue de teu irmão clamar da terra. A mim, o sangue de Jesus clama por perdão. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente isso que estudamos lá em Romanos. A paz não veio porque Deus diminuiu a santidade e aceitou o nosso pecado. Não, veio porque Cristo satisfez completamente a justiça de Deus. Deus seria injusto se perdoasse todos, mas Deus colocou um mediador, colocou alguém para pagar pelos nossos pecados, para receber a sua ira santa, para que agora podemos ter acesso ao trono da graça. Do verso 25 até o verso 27, no meu é o finalzinho da página, a gente entende que a graça de Deus não elimina a responsabilidade. Vamos ler. Tenham cuidado, não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparão, muito menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Verso 27, ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. A graça não elimina a seriedade da palavra de Deus. Na verdade, ela aumenta a nossa responsabilidade. Quem rejeitou Moisés sofreu juízo. Moisés estava lá sendo boca de Deus e tudo mais. Quem rejeitou ele sofreu juízo. Quanto maior será o juízo para aquelas pessoas que rejeitam a Cristo? Não o universalismo barato que o fogo do inferno vai purificar, mas não, passarão a eternidade sofrendo com a ira de Deus na sua maior forma. Não existe aquela imagem do diabo te torturando no inferno, não. A ira de Deus irá recair sobre todo o inferno, castigando aqueles que rejeitam o seu filho, que rejeitam Cristo. O autor aqui cita Ageu 2,6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, em pouco tempo farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Tudo aquilo em que confiamos será abalado, não vai ter como nos salvar a humanidade da ira divina, da ira de Deus. Economia será abalada, eu falei economia primeiro porque é meu curso, ela será abalada, meu diploma não vai servir de nada, governos serão abalados, não importa quem estiver lá, vai ser consumido pela ira de Deus, a tecnologia vai ser abalada, a saúde vai ser abalada, o dinheiro, nossa maior segurança, um ídolo no nosso coração, muitas vezes ou atualmente será abalado. Somente o reino permanecerá e permanecerá eternamente. Isso vem a pergunta, vale a pena investir toda a nossa vida, esses 100 anos que a gente vai passar aqui, isso se a gente viver bem na nossa juventude, naquilo que inevitavelmente vai ser destruído? Eu não estou falando aqui para você largar sua vida, viver que nem o Diógenes, o cínico, Diógenes, o cão, não. Eu estou falando para você balancear sua vida, mas entender uma coisa muito importante. Tudo aponta para a adoração do Deus vivo. Romanos 16, 27, como já vimos no último vídeo, na última exposição. Vale a pena investir toda a nossa vida
dar mais importância para aquilo que vai ser destruído? O Deus da graça continua sendo fogo consumidor. Ed Renekiewicz, você está errado. O meu Deus é um Deus de fogo consumidor. E o único Deus que existe nos céus e na terra é um Deus de fogo consumidor. Verso 28 e verso 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, que tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Observem, o texto não termina dizendo, o capítulo 12 de Hebreus não termina dizendo, relaxem. Ele termina dizendo, sirvam com reverência. Sirvam com reverência e temor. Ou melhor, sirvam a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Sirvam com santo temor. Por que o autor terminaria assim? Porque Paulo, Apolo, ou sei lá qual outra especulação faz nesse texto, terminaria o texto de Hebreus assim no capítulo 12. Porque Deus continua sendo fogo consumidor. Não teve uma mudança no caráter de Deus da antiga para a nova aliança. Deus permanece. Essa expressão de fogo consumidor vem lá de Deuteronômio 4:24, porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. O Novo Testamento nunca diminuiu Deus. Ele revelou plenamente a graça de Deus, mas também reafirmou a santidade do mesmo Deus. O Evangelho não é uma licença para viver de qualquer maneira, é o convite para adorar aquele que continua absolutamente santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Romanos, como estudamos, terminou exaltando o Deus que salva pecadores. Hebreus, aqui no que lemos hoje, nos lembra que esse mesmo Deus continua infinitamente santo. A cruz não torna Deus menos justo. A cruz mostra o quanto a justiça custou. Não foi uma graça barata, mas uma graça que custou o sangue de Jesus. O acesso ao Pai não foi comprado com ouro, com prata ou boas obras. Foi comprado com o sangue do Filho, um Deus encarnado que morreu na cruz. Foi pelo sangue desse Deus. Por isso, nossa resposta a tudo isso, nossa resposta a tudo que aprendemos em Romanos, nossa resposta a toda a santidade de Deus, não pode ser indiferença. Nossa resposta deve ser adoração, santidade, gratidão. Nós não podemos tratar a graça como algo barato, que é o que muitas vezes fazemos. Cada pecado perdoado custou o sangue de Cristo. Cada vez que pecamos, cada vez que nos afastamos de um pouquinho da santidade de Deus, devemos nos lembrar que esse pecado, que Deus é fiel e justo para perdoar, não é barato. Sabe o que custou? Custou o sangue do Filho amado de Deus, custou o sangue do Deus encarnado. Devemos cultivar temor juntamente com intimidade. Deus é sim um Pai amoroso, mas Deus continua sendo Rei Santo diante de quem os anjos cobrem o rosto. Devemos investir nossa vida no reino inabalável. Carreira, dinheiro e reconhecimento são coisas passageiras. Muitas vezes é coisas até lícitas se eles não tomarem um lugar de ídolo no nosso coração. Mas o reino de Deus permanece para sempre. Eu gosto muito das pessoas. Eu não sei se eu teria essa capacidade, talvez por isso que eu não seja rico, mas os ricos que são da igreja, que de vez de dar os 10% do dízimo, entre aspas, eles dão 90% e vivem com 10%. Esses caras, velho, na moral, são abençoados. Tem um dom, o dom da oferta dado por Deus, ali, que bicho. E devemos investir nisso, investir no reino, num reino que é eterno. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso nem com pouco que ganhamos. Nós não somos nem fiéis no pouco. Imagina ser fiéis no muito.
devemos viver lembrando que Cristo é o nosso único mediador. A nossa confiança não está em nossos méritos, em nossas obras, mas está na obra perfeita da cruz de Cristo. Hoje, contemplamos o contraste de Sinai e de Sião. E por que você fez isso, Igor? Em plena terça-feira? Que bagulho estranho. O autor de Hebreus aqui olhou para trás, para aquele monte coberto de fogo, trovões e santidade, e nos mostrou que a graça de Cristo só pode ser compreendida quando entendemos a seriedade daquele encontro. Mas surge uma pergunta inevitável sobre tudo isso, e por isso que eu fiz isso. O que aconteceu no Sinai para que a graça fosse tão necessária? E é aqui que eu anuncio que vamos entrar na próxima exposição depois de Romanos. Vamos estar na nova série expositiva de Êxodo 32, 33 e 34. Não vai ser um livro inteiro, vai ser uma trajetória ali. Eu não vou falar o nome ainda da série. No sábado vocês terão a revelação do nome da série. Um livro que eu estou usando de leitura para fazer, que eu vou usar para fazer as exposições, o autor, o que eu acho dele. A gente vai conversar que nem o primeiro vídeo da série de Romanos. E foi algo que eu gostei bastante de compartilhar o evangelho com vocês. Eu espero que Deus continue me dando sabedoria para eu continuar compartilhando cada vez mais o evangelho. Vamos acompanhar o momento mais sombrio da história de Israel até então. Enquanto Deus entrega a lei no monte, o povo construía um bezerro de ouro aos seus pés. Veremos a profundidade da idolatria humana na nova série, a intercessão de Moisés, a justiça e a misericórdia de Deus e, por fim, a manifestação da glória santa do Deus vivo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Clica no vídeo aí do lado e até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.